Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Vamos ler a Bíblia, gente, para não ficar só nas nossas palavras. Sim. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres e lhe derem um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli, observando-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por uma mulher embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e das minhas aflições é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se o Senhor de Ana, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho que chamou de Samuel, pois dizia: ao Senhor a pedir. Essa história você conhece? Deixa eu só recapitular para a gente. Ana, esposa de Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E você não imagina, para o contexto da época, uma mulher que não gerava um filho. Era muito difícil. Sorte de Ana que o seu marido era apaixonado por ela, ao ponto de dizer: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas, irmão, quem foi chamado para gerar? Quem foi chamado para cuidar? Quem foi chamado para parir? Quem foi chamado para criar? Quem foi chamado para conduzir? Meu irmão, se ele não está nesse movimento do Espírito, certamente vai entrar em angústia. E eles iam todo ano em Siló. E é interessante porque chegou lá em Siló, Eli estava com a cadeira encostada no templo. E você vai perceber uma coisa: as 3 vezes que Eli aparece na Bíblia, aparece sentado. 2 ele está sentado, uma ele está sentado, outra ele está deitado, e a outra ele está deitado, encostado na estrutura, na coluna. Fala de uma liderança encostada na estrutura que construiu mesmo. Fala de uma liderança que não está presa em Cristo, está presa naquilo que construiu para si. Fala de uma liderança que não ouve mais a palavra, porque a Bíblia diz no capítulo 3 desse mesmo livro que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. E no lugar onde a palavra de Deus é rara e a visão não é frequente, as pessoas fazem o que querem, irmãos. Penina tinha filho e zombava de Ana. E Ana foi lá nessa terra, em Siló. Há muitos anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, o Júnior, meu irmão, pregou uma palavra lá no meu van em Itajaí, e ele falou de Ana, e eu me lembro desse dia. O Júnior falou que Ana fez 4 coisas que mexeram com o coração de Deus. Ana, ela desesperou. Irmão, só alguém desesperado no altar de Deus,
O problema é que as pessoas desesperam e correm para o lado errado. O lugar de desespero no espírito, irmão, é no altar. Ana desesperou. Ana chorou, se prostrou. E Ana fez um voto. E segundo, e quarto, quando ela recebe a palavra, pronto, ela já tinha filho? Não. Ela já estava grávida? Não. Mas ela já tinha uma palavra. Quando ela recebeu a palavra, ela disse: é minha, pronto, ela não orou mais por aquilo. Ela não foi fazer uma campanha na igreja para Deus dar para ela. Porque ela recebeu uma palavra, o que é que ela fez? Pronto, é meu, estou indo. Ou seja, ela se desesperou, ela fez um voto, ela acreditou na palavra. E quarto, ela foi para casa e coabitou com seu marido. Ou seja, você pode ter palavra, você pode fazer voto, você pode se desesperar, mas se não entrar em intimidade com o noivo, você não vai gerar o que ele tem para você. Porque tem coisas que só o Espírito pode dar para você, querido. Ninguém pode. Ninguém pode. Às vezes a gente prega umas palavras que parece que... Eu é porque eu já passei dessa fase, sabe? Antes eu me preocupava muito. Quando eu ainda assim saía para pregar de bicicleta, lá em Itajaí, ainda assim me acompanhava. Eu estava tão preocupado que as pessoas correspondessem àquilo que eu estava falando. E eu perguntava para ela: amor, foi bom? Ela dizia assim: mais ou menos. Se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça sua esposa. E ela dizia assim: porque eu tentava imitar os pregadores. Verdade, eu botava a mão assim em cima do microfone. Nesta noite, levante a mão agora e receba. Porque eu via eles fazer e dava certo. Eu digo: vai dar certo comigo também. Então quando eu via que o culto não ia, eu digo: deixa comigo que eu sei como é que faz. E ela dizia assim para mim: amor, por que você não é só o Luiz Hermínio? Porque Deus te chamou e Deus quer usar você do seu jeito. Se Deus quisesse um pregador eloquente como esses irmãos, Deus tinha levantado eles, não precisava de você. Deus levantou você para se mover de outro jeito. Então qual é o padrão do homem que Deus usa? É o homem que reconhece quem ele é. Identidade. Lembra? Revelação gera identidade, que gera autoridade, que gera o serviço. Amém? Amém. Agora saiba, depois que Deus te chamou, já era, amigo. Você lembra que Jesus, não, já era. Não tem mais volta. Se você for um pastor e não quiser mais ser pastor, você vai ser um pastor desviado. Mas vai ser sempre pastor. Desviado, ganhou um sobrenome, desviado. Mas vai ser sempre pastor, não tem mais volta. Porque os dons são irrevogáveis. Você está me entendendo, irmão? Então não tem mais volta para você. Se Deus te chamou, te selou e te deu uma chave, disse: agora é você e eu. Lembra quando Jesus foi no Getsemane orar? Levou 3 homens com ele. Os 3 oraram? Fizeram o quê? Jesus, quando viu os 3 dormindo, brigou com os 3? Não, ele brigou só com um. Ele disse: Pedro. Ele brigou com aquele que ele tinha dado a chave, com os outros 2 não. O problema é que você recebe uma chave e quer ser tratado igual aos outros. O problema é que você recebe um nível de autoridade e quer andar como todo mundo anda. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, irmãos. Não se trata mais de abandonar coisas proibidas. Se trata de renunciar até coisas permitidas por causa da chave que Ele te entregou. Ele te entregou uma chave. Eles podem dormir, mas você não. Eles podem fazer o que quiserem com a vida deles, você não pode, porque você tem uma chave. E essa chave você não ganhou num seminário, você não ganhou numa conferência, você ganhou quando você teve uma revelação que Ele era o Filho de Deus. Você ganhou quando você soube, descobriu quem Ele era. Ele é o Filho de Deus. Ah, Jesus.
Aleluia! Então, como eu ando nesse nível de autoridade, de revelação, e eu quero fazer o que todo mundo faz? Liberdade não é você poder fazer o que você quer. Porque se você acha que liberdade é fazer o que você quer, logo logo você vai ser escravo do seu querer. E de novo você é escravo. Só que agora não mais de um vício, não mais de pornografias, não mais de coisas erradas. Você é viciado agora no seu querer. Tem que ser do jeito que eu quero. Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você estar tão livre de todas as vozes para ouvir só uma voz, a voz do Senhor. Quando você tem essa revelação, irmãos, por que os anjos cantam santo, santo? Por que um olha para o outro e diz: olha, ele é santo, olha, ele é santo, olha, ele é santo, ele é santo? E eles falam um com o outro. Por quê? Porque as revelações que eles têm é a revelação que eles estão vendo. Eles estão vendo santidade, eles estão cantando santidade, mas eles não têm a revelação de Pai. Porque quem veio trazer essa revelação foi o Filho. Então os anjos têm uma revelação de santo, mas eles não cantam: Pai nosso que estás no céu, grande é o seu nome. Por quê? Porque ninguém tinha essa revelação de Pai até Jesus vir trazê-la. E Jesus não disse: olha, eu vou levar vocês aonde os anjos estão cantando santo. Ele disse: não, eu vou levar vocês ao... Ele não disse que ia levar você para o céu, ele disse que eu vou levar ao Pai. Céu não é o lugar onde Deus mora, é o céu que mora em Deus, não é Deus que mora no céu, meu irmão. Porque dele... Hey! Hey! E esse céu que Deus mora, ou melhor, que mora em Deus, Deus disse que Ele mora também em você. Mas Ele só mora em você se você também mora em Deus. Porque o Senhor disse, olha, Lucas capítulo 17, que doideira, meu, eu estou ficando doido, meu. Lucas 17, 20, Ele diz assim: muitos dirão, o reino dos céus está ali. Lá, tá, sabe onde é que está o reino? Está ali no meu van. Sabe onde é que está o reino? Está lá na casa do leão. Não, o reino dos céus, ele diz, não vem com aparência visível. O reino dos céus está onde? Dentro de vós. Ei! Por isso, quando Ana recebeu a palavra, ela já viu o filho no reino dos céus. E ela disse, pronto, é meu, vou para casa. Amor, vamos para casa. Para casa fazer o quê? Vou fazer um filho. Vou para casa, Deus já falou comigo. Vou para casa, amor. Mas Ana, você não pode. Agora eu posso, amor, porque eu tenho uma palavra. Como é que você vai? Eu posso, porque agora eu tenho uma... Como é que você vai dirigir o ministério? Eu não sei, mas eu tenho uma palavra. Como é que você vai cuidar dessa empresa? Eu não sei, mas agora eu tenho uma palavra. Você sabe fazer isso? Não sei, mas eu tenho uma palavra. Você sabe pregar? Você sabe tocar teclado? Não sabe, mas você tem uma palavra. E se você tem uma palavra, meu irmão, deixa vir para fora aquilo que Deus colocou aí dentro. Ei! Ei! Aleluia! Eu não estou tentando impressionar você, eu estou tentando construir um lugar para você entender quem você é. Então Ana, quando ela ouviu a palavra não é para falar no seu ouvido, irmão, é para falar aqui dentro. Você nunca vai ganhar nada aqui fora sem ganhar aqui dentro primeiro. E você nunca vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro. A mulher, quando perdeu a dracma, perdeu dentro de casa. Mas era só uma... Não interessa. As pequenas coisas que você perde dentro de casa determinam as grandes coisas que você vai perder fora de casa.
Ela tinha 10, ela perdeu uma. Por que não continua com 9? Não, por favor, não continue. Se você perceber que você ora e não chora mais, que você não tem mais paixão, que você não tem mais vontade de ajudar ninguém, que você não tem mais desejo pelo outro, para servir à mesa de alguém, se você perceber que você quer tudo para você, que todo o dinheiro que bate no seu bolso é meu, toda a herança é minha, toda a sabedoria é minha, toda a força é minha, você está desviado. Sabe o que ela fez? Ela parou tudo. Ela podia ter continuado com 9, não, mesmo que seja pequena, não continue. Se não sair lágrima, força. E eu não estou brincando. O dia que eu não choro, eu não me sinto crente. Eu tenho que chorar por alguém. E às vezes eu estou chorando por mim mesmo, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha soberba, pela minha grossura, pela minha incapacidade de compreender meus irmãos. Às vezes eu choro por mim. Hoje foi um dia que eu chorei por mim de manhã. Quando ela percebeu que ela perdeu, sabe o que ela fez? Ela acendeu uma luz. E quando ela acendeu a luz, ela não viu a dracma, ela viu que a casa estava suja. Essa é a primeira coisa que a luz vai fazer com você. Ela vai mostrar a sua sujeira. E aí você diz: estou perdido. Não, é só pegar uma vassourinha e varrer, que sai tudo. É só dizer: sai daqui, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais ler isso, eu não vou mais assistir isso, eu não vou mais falar isso, eu não vou mais pensar isso, eu não vou mais ouvir isso, eu não vou mais comer isso, eu não vou mais beber isso. Chega, eu não quero. Por quê? Porque eu quero achar o que eu perdi. E não adianta chamar os outros: me ajuda a encontrar. Não, só ajuda, convida os outros para celebrar o que você conseguiu reconquistar. Esse trabalho é seu, não é de ninguém. Pastores, nós podemos pôr a mão na sua cabeça, podemos ajudar você, podemos ativar você, e tomara que você caia em boas mãos. Vai varrer a casa, amigo. É a faxina, mano. Faxina é levantar tudo. Faxina lá em casa não tem almoço. Aí assim já vem na sexta-feira: amor, tu podes almoçar com alguém hoje? Digo: por que nós vamos fazer uma faxina aqui? Porque no dia da faxina não é dia de pôr a mesa, é dia de virar a mesa. Jesus chegou no templo e não pôs a mesa, ele virou a mesa dos cambistas. Dia de faxina não tem mesa posta, tem mesa desarrumada, tem sofá em cima da estante, tem mesinha na rua, tapete na janela e o pau comendo no tapete. E Deus me livre ficar em casa em dia de faxina. Eu saio para comer com os meus amigos espirituais e deixo a irmã Iraci com as suas amigas de labuta para fazer a faxina. É o que Deus está querendo com a gente, irmãos. Está tudo aí dentro. Você diz: eu perdi, pastor. Não perdeu. A Bíblia não diz que você perdeu o primeiro amor, diz que você deixou, você substituiu por outra coisa. Substituiu. Eu lembro que eu tenho que falar de Ana. Estou pregando de Ana, me lembro. Eu vou viajando, irmão, vou entrando no rio e tá fundo, e eu começo a ver os peixinhos, eu fico doidinho. Eu vejo os peixinhos nadando, eu fico doidinho, não quero mais voltar não. Esqueci o que eu ia falar, ó. Faxina. Quem tem que fazer faxina não esquece da faxina, né, irmão? Dia de faxina eu não quero estar em casa, não. E você sabe onde Deus precisa tocar. Quando João fala em Apocalipse capítulo 2, ele fala para a igreja de Éfeso que deixou o primeiro amor. Uma igreja que trabalhava para Deus, que não suportava os falsos apóstolos. Uma igreja santa, trabalhadora, uma igreja ponta firme. Mas o Senhor disse para ela: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Obra e trabalho são coisas distintas. A palavra obra vem da palavra avode, que quer dizer avodar, que quer dizer adoração. A palavra trabalho vem de tripalo, que quer dizer tortura. Sabe o que está escrito ali em Apocalipse 2? O Senhor está dizendo assim: ó,
Eu te dei uma obra e você fez dela uma tortura. Por isso você está cansado, doente, frustrado e ainda acha que está trabalhando para mim. Por isso você tem que saltar o trabalho, o tripalo, aquilo que te tortura, para voltar para o avode. Porque eu te dei a obra, não foi o trabalho. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. A obra foi eu que dei, mas você fez dela um trabalho. E eu quero que você faça o quê? Volte, pratique as primeiras obras, não é os primeiros trabalhos. Pegou? É importante que você entenda. Você não tem que registrar, aplaudir o que eu estou falando, você tem que entender. Porque o que você entender, você nunca mais vai ser preso disso. Ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Mas se entender, já era. O que você compreendeu, ninguém mais consegue tirar de você. Ele disse: te arrepende. Você deixou o meu avode, a minha adoração. Te arrepende. Senão eu virei e tirarei do meio de ti o meu candeeiro. Sabe o que é candeeiro na Bíblia? Igreja. Os 7 anjos são os 7 pastores. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte: se você não adorar como eu te chamei para me adorar, eu vou vir na sua igreja e vou tirar a minha igreja de dentro da sua denominação. E você vai ficar só com a sua denominação, mas a minha igreja não é mais aí. Por isso eu ouso a falar nesse púlpito e nessa nação, que nem todas as coisas que se denominam igreja do Senhor são realmente igreja do Senhor. Igreja do Senhor não é aquela que está trabalhando para Ele, é aquela que está ministrando primeiro nele. Está ministrando para Ele. E aqui estiver ministrando para Ele, Deus vai levar você para ministrar as pessoas. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: não faça culto para pessoas, faça culto para Deus. Diga: porque se você fizer culto para Deus, Deus traz as pessoas. Ele traz as pessoas. Se você fizer culto para Deus, Ele traz as pessoas. Mas se você fizer culto para as pessoas, não significa que Deus vem. Lança sobre Ele toda a vossa. Por quê? Ele tem cuidado. Ele não vai cuidar. Ele tem. Diariamente Ele tem cuidado de vós. Cristianismo é vida cotidiana, é todo dia, toda hora, todo instante. Jesus trabalhava o dia inteiro servindo as pessoas, adorava de madrugada. E alguém pergunta: ele não dorme? Dormia na tempestade. Porque quem busca Deus e serve pessoas dorme em qualquer lugar, meu amigo. Quem busca Deus constantemente e serve pessoas dorme em qualquer... aprendeu a pegar um sono em qualquer lugar. Aleluia. Eu tenho que falar de Ana, Jesus. Ana estéril. Ana estéril. Uma coisa que você vai perceber nas escrituras é que toda mulher estéril da Bíblia gerou filhos ilustres. Porque elas não geravam porque coabitavam com o seu cônjuge. Elas geravam porque elas recebiam uma palavra. Profetas nasceram de mulheres estéreis. Juízes nasceram de mulheres estéreis. Legisladores nasceram de mulheres estéreis. Mas quando chegou a hora de nascer o Filho de Deus, tinha que ser pura. Não podia ser só estéril. Tinha que ser pura. Porque o que Deus cria através da sua paternidade tem que ser um ambiente de pureza. Amém, irmãos? Ana era estéril. E ela tem um pedido: eu quero ter um filho. Só que daí, gente, quem é pastor aqui? Pastor, pastora, vice-deus, não tem ninguém, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para nós, pastores, pastoras, que Deus me falou, compartilhar com os irmãos que estão aqui. Quando Ana, ela vai pedir um filho em Siló, ela é estéril, ela vai todo ano em Siló pedir um filho. Ela é estéril. Só que daí quando ela chega na terra para pedir um filho, ela percebe que a terra que ela estava pedindo o filho estava mais estéril do que ela.
Aí ela acorda e faz um voto com Deus. Ela disse: essa terra precisa tanto do Senhor como eu. Vou fazer o seguinte: se o Senhor me der um filho, eu te dou um sacerdote. O Senhor resolve o meu problema e eu resolvo o seu. Porque essa terra também não tem sacerdote. Se o Senhor me der um filho, eu coloco ele no plano do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não responde pedidos egoístas. Ele só responde o seu pedido quando o seu pedido envolve o que Ele está fazendo na terra que você está. Sabe quando Deus resolve seu problema? Quando você resolve o dele, se é que ele tem algum. Quando você diz: se o Senhor me der, eu te devolvo. Sabe para quem Deus pode dar fama? Para quem devolve isso para Ele. Sabe para quem Deus pode dar dinheiro? Para quem devolve isso para Ele. Sabe para quem Deus pode dar reconhecimento? Para quem pega tudo, embala e ó. Alguém me perguntou esses dias: pastor Luiz, você não tem medo da fama? Você ficou conhecido demais, você não tem medo? Eu digo: não, porque eu tenho uma causa para ela. Porque se Ele me deixar conhecido, quem vai aparecer é Ele. Eu não vou. Eu vou me esconder nele. Eu estou escondido nele. E se Ele me der dinheiro, eu vou gastar tudo. Experimenta dar dinheiro para mim, para ver o que eu faço. Você já perguntou por que Deus está fazendo isso comigo? Você não tem que se preocupar quando as coisas estão ruins. Você tem que começar a se preocupar quando elas começam a ficar boas. Porque Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. Sabe quando é que ele começou a afundar? Quando ele recebeu uma palavra, o Senhor disse: volta lá, lança agora para o outro lado, vai mais fundo. Eu disse: ó, eu já fui, hein? Não, mas volta, você crê? Crê, então volta. Volta, no mesmo lugar que o diabo te envergonhou. Eu vou te abençoar, vai lá, volta lá. Vai lá e lança a rede. Aí agora ele está pescando e afundando. Ele está prosperando e a rede rasgando. Ele está prosperando e o barco indo a pique. É nessa hora que você precisa de ajuda. Não é quando você está mal. É quando você começa a ficar bem. E eu louvo a Deus, Rafael, que você pensou nisso antes de começar a crescer. Eu louvo a Deus que você procurou alguém, assim como eu também procurei, assim como todos nós precisamos ter alguém que ministre na nossa vida. Tem gente que não quer ajuda, irmão. Ele só pede ajuda quando está mal. Quando ele está bem, você não consegue mais falar com o cara. Para atender ele, tem que levar um presente. Para ser atendido por ele, tem que dar uma oferta. Eu estou falando. Para ele te ouvir, você tem que beijar o anel. Se isso for evangelho, eu vou voltar a ser traficante. E eu não estou brincando. Deus não me libertou do mundo para ser bandido na igreja. Ou nós nos convertemos, ou nós nos convertemos. Não, se vai bater palma, faz isso bonito, irmão. Porque eu não quero essas palmas são do Senhor. Reconheçam o que o Senhor quer que a gente faça. Nós precisamos voltar em alguns lugares. Você vai me ver falar muito nesses 3 dias, voltar. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Afundou? Não. Chegou, tirou o barco. Tirou o barco, puxou para fora, pegou a rede, foi lavar a rede. Está lá lavando a rede, aí chega o Nazareno, o filho da irmã Maria. Chega o surfista da Galileia. Aí ele chega, aquele que anda sobre as águas, né? Cabeludo. Aí ele chega, ele entra no barco de Pedro. E agora manda Pedro ir lá no fundo. Irmão, para Deus entrar no barco de Pedro, podia ser no raso. Mas para Jesus entrar no Pedro do barco, uma coisa é você querer Deus no seu ministério, na sua empresa, nos seus negócios. Pode ficar no raso mesmo. Mas quando você quer Deus em você, meu filho, você tem que deixar tudo no raso e você ir para o fundo.
Você tem que deixar tudo que não deu certo. Porque Pedro avisou. Pedro disse: olha, eu já pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sob tua palavra eu vou deixar tudo que eu sou aqui na praia. Eu vou deixar tudo que eu acredito aqui na praia. Eu vou deixar toda a minha capacidade aqui na praia. E eu vou ir só por causa da tua palavra. E agora Pedro está pescando e afundando. Cada redada, irmão, o barco ia pique, o barco ia a rede rasgando. O que é que Pedro faz? Ele olha para os companheiros que estão no outro barco. Nem sempre estão no seu barco, estão em outros. E ele faz assim: ei, me ajuda aqui. Pedro, tá ruim, não, estou prosperando. Pedro, você quer ajuda porque estou pescando, cara, estou arrebentando, meu ministério está crescendo, minha empresa está explodindo. Pedro pediu ajuda. Por que ele pediu ajuda? Porque ele estava mal ou estava bem? Você não precisa de ajuda quando está mal, você precisa de ajuda quando está bem. Quando está mal, você precisa de misericórdia, de intercessão, de campanha de oração, de monte. Mas quando você está bem, você tem que pedir ajuda para os companheiros. Alguém que já caminhou um pouco mais, alguém que já andou um pouco mais, que já sofreu um pouco mais, que já apanhou um pouco mais. Não tem muitos diplomas, mas tem muitas cicatrizes. Mas tem gente, que o cara afunda sozinho, mas não pede ajuda para ninguém. Ele não pede. Mas é orgulho? Não, é porque ele vai ter que dividir o peixe. Não é ajuda, não é só orgulho, não. É porque ele sabe que se pedir ajuda vai ter que botar um pouco de peixe naquele barco ali. Não quero não, deixa que eu afundo sozinho. Querido, quando você começar a prosperar, quando a sua empresa começar a crescer, quando tiver tudo bem ao seu redor, se cerque de gente que tem Deus, que se cerca de Deus, que ouve a Deus. Se cerque de alguém e dê a cara para bater. Me ajuda. Você não precisa de confronto quando você está mal só, você precisa de confronto quando está bem. Que a gente vai negociando os princípios do caminho. Irmão, Ana chegou ali. Ana chegou lá, ela percebeu que ela percebeu que aquele sacerdócio daquela terra estava desviado. Ela foi lá pedir um filho. Ela ganhou o filho e Deus ganhou o sacerdócio genuíno. Então não tem problema você pedir. Deus não tem problema de te dar riquezas, honras e glória. Deus não tem problema, a não ser que a glória seja a glória dele que você queira, porque a glória dele não dá para ninguém. Deus não tem problema de te abençoar, de fazer você prosperar, de fazer você crescer, de te dar família, de te deixar conhecido. A minha pergunta é: para quê? Ana disse assim: se o Senhor me der, se o Senhor resolver o problema do meu lar, eu resolvo o problema desse sacerdócio aqui caído, Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Ele vai ser teu todos os dias da vida dele. Todos os dias da vida dele, Senhor. E não vai passar navalha sobre a sua cabeça. Ela estava dizendo o seguinte: ninguém vai ser a cobertura dele, vai ser o Senhor. O Senhor vai guardar ele, ele vai ouvir o Senhor. O Senhor vai ouvir, ele vai ouvir o Senhor. E se ele precisar de ajuda, eu vou estar aqui. Por isso que ela levou o menino, imagina. O menino parou de mamar. Ela pega o menino pela mão e leva em Siló e dá na casa de Eli, o sacerdote desviado, com 2 filhos desviados, Hófni e Finéias. Meu irmão, esses dias, o pastor Luiz não quer ser chato. Eu sou um cara que eu quero ver todo mundo bem. Irmãos, o cara, se conversar comigo 10 minutos, ele vira missionário. Independente de onde ele está, se ele é artista, se ele é atleta, se ele é político. Eu conversei com o cara 10 minutos, eu boto pilha nele. Eu boto carga de 220 nele. Eu sou um despertador. Eu não sou coveiro, eu sou parteiro. Meu trabalho não é enterrar ninguém, é trazer todo mundo para a vida. É tirar a pessoa de dentro dela, tirar a casca dura. Mas eu sei que eu não posso fazer isso sem a presença de Deus. Então eu preciso buscar Deus para quando eu estiver falando, Deus tocar o ambiente para que o que está dentro de você venha para fora. Então você está num ambiente profético, e num ambiente profético as palavras viram sentenças.
E num ambiente profético a gente tem que cuidar o que diz, porque o que a gente diz costuma acontecer. Então eu vim aqui nesses 3 dias com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com os nossos filhos dessa casa, para dizer para você, querido, a hora é agora. O que falta, pastor? Que curso eu ainda devo fazer? Que vídeo eu ainda devo assistir? Que livro eu ainda devo ler? Nada, querido. Você precisa entrar num lugar em Cristo e deixar que toda a vida que Ele colocou aí dentro venha para fora. Se cerque de pessoas que estão ouvindo a Deus. Por favor, querido, tem um ambiente sendo preparado. Irmãos, eu tenho rodado nas nações pregando o Evangelho. Agora, pastor, mas eu queria viver esse avivamento. Deixa eu te falar. A espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para mim não viver um avivamento pessoal. Eu fico esperando por algo coletivo e eu não vivo o que eu preciso viver em Deus. Eu não vivo o que eu preciso viver só eu e Deus. Eu já estou vivendo avivamento. Não é coletivo, mas lá em casa é avivamento. Pastor, mas eu estou sem direção. Se estáis sem direção, é estáis sem comunhão. Salmo 25, o verso 12 diz o quê? Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade, e a sua descendência herdará a terra. E os mistérios? O segredo do Senhor, verso 14, são para aqueles que o temem. Deus tem segredos para contar. Deus tem vida para revelar. Deus tem coisas para trazer para a mesa. Mas quem está disposto? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como nós estamos dispostos a dar uma resposta? Mas eu estou perguntando para o Senhor. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Você está esperando ter alguma coisa para dar uma resposta? Você tem que dar uma resposta agora que você não tem nada, amigo. Você tem que dar uma resposta agora que ninguém acredita. Porque agora é fácil. Agora é fácil. O difícil é quando não tinha nada. Que você vendia o almoço para comer a janta. Irmãos, esse ambiente aqui que Eli estava, o que é que a Bíblia diz no capítulo 3? A palavra era rara e a visão não era frequente. Veja bem, se você vai num lugar que a palavra é rara e a visão não era frequente, por isso as pessoas faziam o que quiseram. Hófni e Finéias, eles roubavam, eles adulteravam, eles roubavam a carne do sacrifício antes dela estar assada, porque a gordura era do Senhor, a carne era do sacerdote, mas a gordura era do Senhor. E eles comiam a carne sem ela estar assada, eles pegavam a porção que era do Senhor. Eles eram homens maus, filhos de Belial. Acontecia alguma coisa com eles? Nada. Por quê? Porque a palavra era rara e as visões não eram frequentes. E se você vive num ambiente onde não tem profecias, revelações, mistérios de Deus vindo à luz, sem profecia o povo se corrompe. E profecia não é um botando a mão na cabeça do outro e dizer, deixa que eu te digo, filho meu. Não, isso também vale, mas isso não é a profecia. Até porque eu tenho que aprender a separar a profecia do ministério profético. Tem gente que tem o dom de profecia, mas não tem um ministério profético. Quem tem o dom de profecia olha e diz, ó, assim te diz o Senhor. Mas quem tem o ministério profético diz, ó, Portugal, assim te diz o Senhor. Ele não profetiza o indivíduo, ele profetiza o território. Por isso que os profetas de Israel diziam, assim diz o Senhor, ó Israel. Eles falavam sobre coisas que estavam por vir. E se nós não vivermos numa igreja profética, certamente ela se tornará patética. Por quê? Porque ela trabalha para suprir a ambição dos seus membros. E não para entender algumas coisas. Eu tenho dito lá na igreja que sou pastor. Eu disse, olha, Deus não me chamou para ganhar dinheiro. Deus chamou vocês, não foi eu. Eu fui chamado para ganhar vidas. Eu sou um pastor. Deus chamou vocês para ganhar dinheiro e Deus me chamou para ganhar vida com o dinheiro de vocês. Se você entender que eu sou o pastor e você é o rei que dá o boi, você vai ganhar muito dinheiro, porque eu vou precisar de muito dinheiro para ganhar as nações.
Porque quando a Bíblia diz assim, ó, Salomão matou 1000 bois ao Senhor, não, Salomão não matou, ele deu os bois. Quem matou foi os sacerdotes. Por isso, reis e sacerdotes que vão governar a terra nos últimos dias. Homens de negócios que têm o coração no Senhor, a cabeça de negócio, mas o coração é do Senhor. Por isso Deus está remindo os negócios da terra. Está trocando de mão, tirando dos ímpios e dando a homens. Não é, está dando para crente. Não, irmão, não é crente. É homens que entenderam por que eles estão ganhando dinheiro. Eu nunca fui no púlpito fazer uma campanha de prosperidade. Por quê? Porque eu não sou um pregador de prosperidade, eu sou um pregador de justiça. Se você fala de justiça, você não precisa falar de prosperidade. Porque quem vive na justiça prosperará. E do seu lado não vai ter ninguém com fome, ninguém com frio, ninguém com sede. Até o preso vai ser beneficiado, porque estive preso e fosse me visitar. Somos pregadores de justiça. Por que eu tenho que ser um pregador de justiça? Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E que mais? E a sua? Não é a sua prosperidade. Porque se eu não entendo a justiça do reino, como eu vou querer viver a prosperidade do reino? Isso não é a prosperidade do reino, é a minha ambição pessoal. Então eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Às vezes os irmãos lá da igreja fazem alguns negócios, me chamam para participar. Pastor, você não quer participar com a gente desse negócio? Eu digo, não posso. Por quê? Porque eu gosto. E se eu entrar, eu tenho medo de não voltar mais. Porque eu faço tudo com muita intensidade o que eu faço. E eu gosto tanto do púlpito, e gosto tanto de almas, e gosto tanto da igreja. Por isso eu sou intenso nela. Não estou cansado dela. Eu tenho medo que se eu entrar em alguns negócios eu vou... Eu sei que eu vou prosperar muito rápido, mas eu posso perder meu coração. Por quê? Porque esse não é meu chamado, esse é o seu. Deus chamou você para ganhar dinheiro. Os reis davam os sacrifícios. Todo rei que quis matar o sacrifício no lugar do sacerdote morreu leproso. E todo sacerdote que quis dar uma de rei também morreu. Você está me entendendo? Reis e sacerdotes governam. Hófni e Finéias não tinha justiça para eles. Por quê? Porque não tinha palavra. Se você vai num lugar onde a palavra de Deus não reina, onde os poderes de Deus não imperam, onde os milagres de Deus não acontecem, onde a justiça de Deus não estabelece, o pecado reina. Agora, por que os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, Levíticos capítulo 10, lembra deles? Eles estavam cuidando do incensário, eles estavam cuidando do turno. E qual era a ordem para o turno? Levíticos 10. O fogo não poderia se apagar. Certamente eles dormiram no turno. Eles dormiram para manter o fogo aceso, eles dormiram. Aí quando eles acordam, o fogo está apagado. Eles vão lá fora, vão acender o fogo. Pega o isqueiro de alguém que fumava, acenderam o fogo e trouxeram o fogo. Você não acende o fogo de dentro com fogo de fora. Você acende fogo aqui fora com fogo de dentro. Quando eles vieram acender, o que aconteceu? Juízo imediato. Por que Hófni e Finéias não tinham juízo imediato? Porque não tinha palavra e não tinha visão. Mas por que Nadab e Abiú tiveram juízo imediato? Porque aqui o sacerdote não era Eli, era Moisés, que falava com Deus. Se você anda num lugar que o seu sacerdote fala com Deus face a face, o ímpio não permanece na congregação do justo, irmão. Se você anda num lugar onde o sacerdócio está queimando, se você anda num lugar onde o sacerdócio está queimando, não precisa fazer mais nada. Mas sabe o que acontece? A gente passa o dia inteiro expulsando demônio. A gente gasta mais tempo com o diabo do que com levantar a glória de Deus.
Se você levantar a glória de Deus, o diabo não permanece, irmão. Ele converte. Verdade? Ele converte. Ele converte. Converte. Ou converte ou sai da estrada. Mas nós ficamos, não, tem que cuidar, o diabo. Irmão, até o diabo é o diabo de Deus. Como assim, pastor? Ele só faz o que Deus deixa. Ou o que você deixa. Mas Deus está com pressa de trazer avivamento. Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado. Ele está esperando que uma igreja pratique justiça. Que alguém na terra pratique justiça. Que alguém na terra levante uma bandeira de justiça. O que é justiça? É dar ao outro o que lhe é direito. E qual é o direito dessa jovem? É ser amada por mim. Qual é o direito desse jovem? É ser amado por mim, independente de quem ele seja. Mas nós passamos mais tempo estudando sobre o inferno. Esse dia eu vi um livro, A Divina Revelação do Inferno. Porque eu quero saber do inferno, irmão. Eu não estou indo para lá. Lá no Mevan, esses tempos, chegou duas jovens, duas moças, de mãos dadas, sentaram juntas, se abraçaram. Aí os meus obreiros já correram, cara, pastor da minha alma, você ouviu? Eu digo, vi, deixa as meninas. Pastor, eles ficavam ao redor das meninas assim, soltando raio, tchá, tchá. Eu digo, deixa as meninas aí, gente. Pastor, mas é anátema. Deixa, não toque nelas. Desci do culto, acabou o culto, fui lá, abracei as duas. Tudo bem, me se apresentaram. Olha isso aqui. Que legal, vocês são casados? Somos. Amém. Pastor, a gente pode continuar vindo aqui? Claro que pode. Por favor, venham. E todo culto os obreiros entrava e já entrava assim, ó, soltando raio, Homem-Aranha, teia. E eu estou lá pregando o evangelho de Jesus. Não negociei a palavra não, irmão. Se não quiser ouvir a verdade, levante e vai embora. O óbvio precisa ser dito. E se você tem medinho, sai do culto, sai do púlpito. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.